Graça e paz, igreja, amém? Que culto maravilhoso, né? Sentir a presença do Senhor é maravilhoso. E cada dia é uma experiência nova que a gente tem com Deus. Estar aqui, irmãos, é um privilégio. É um privilégio estar nessa casa sendo alimentado com palavras vivas, com palavras verdadeiras, por homens e mulheres que estão aqui colocando a sua vida à disposição do Senhor. Nada é feito pela condução humana, mas o Espírito Santo, Ele tem conduzido. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Nós temos vivido um tempo de muitas guerras, né? De muitas dificuldades, mas nós não estamos só. E o Senhor, todos os dias, Ele vem ministrar aos nossos corações, ao nosso espírito, força, poder, convicção, fé. E eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele quer nos encher, Ele quer nos renovar, Ele quer nos alinhar ao seu propósito. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 18, 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6. Depois de Isaías e Jeremias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Para que nós entendamos essa palavra, nós precisamos voltar um pouquinho, lá no capítulo 1. E o Senhor, Ele falou comigo em um momento que eu buscava ao Senhor, com perguntas ao Senhor. E o Senhor, Ele falou sobre Jeremias. Jeremias, ele era da cidade de Anatote, uma cidade de sacerdotes. E seu pai era sacerdote. E ele foi preparado, ele foi ensinado para ser também um sacerdote. A gente conhece a história, nós sabemos que o povo de Deus, ele foi separado, dividido em reinos, em 2 reinos. E no final, no meio do reinado de Josias, um bom rei, ele subiu ao trono com 8 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto ao Senhor. A idade dele não interferiu na vontade e no propósito de Deus. O seu pai tinha sido mau, mas ele se converteu ao Senhor e ele seguiu os mandamentos do Senhor. E ele levou o povo a adorar o Senhor. Mas Israel começou a se contaminar. Tudo aquilo que o Senhor falava para o povo não fazer, o povo procurava, porque aquilo era agradável para ele. O Senhor falava que o povo precisava se santificar, que só havia um Deus, que era o Deus verdadeiro, e que eles não fizessem deuses nem de barro, nem de madeira, mas
eles se misturavam com outros povos pagãos e adoravam os deuses. Então, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro para adorar a demônios. Porque nós sabemos que imagem de escultura, os deuses que têm boca e não falam, têm ouvido, mas não pode ouvir, eles não são o Deus verdadeiro. Então, nesse cenário, Jeremias, ele é chamado. E a palavra diz que o Senhor falou, como nós lemos aqui, o Senhor, ele falava com Jeremias. E ele fala para Jeremias: Jeremias, eu te chamei, ainda no ventre da tua mãe, antes que ele nascesse, o Senhor separou Jeremias para uma missão. E essa missão não era fácil. Jeremias, ele fala para o Senhor: Senhor, eu sou como um menino, eu não posso fazer essa missão. Mas o Senhor fala para ele: não diga que você é um menino, porque eu estarei com você. Eu colocarei a palavra que você tem para dizer na sua boca. Eu vou te levar diante de reis, de homens poderosos. Vou levar você diante de autoridades. Mas você não tenha medo, porque eu estarei com você. Eles vão tentar contra a sua vida, mas eles não vão conseguir. E Jeremias, ele acreditou na palavra do Senhor. Ele deixou a sua casa, ele deixou as suas posses, ele deixou a sua terra e ele cumpriu o propósito de Deus. Mas era um cenário de uma decadência espiritual, política. E se nós pararmos para pensar, tem muita semelhança com o que nós estamos vivendo hoje. O povo que era para ser o povo referência, santo, modelo para todos os outros povos, haviam se corrompido. Estavam longe de Deus, fazendo tudo o que era abominável aos olhos de Deus, se misturando, trazendo para dentro das suas casas aquilo que o Senhor estava dizendo: é impuro, eu abomino. O povo estava fazendo. E Jeremias, ele agarra aquela missão que Deus entrega na mão dele, e ele vai, ele se posiciona, e todas as palavras que o Senhor dizia para ele, vai e fala. E a palavra era: arrependam-se. Se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem ao Senhor, o Senhor terá misericórdia. Mas se vocês não se arrependerem, se vocês se endurecerem e vocês fizerem o que agrada ao coração de vocês, Deus virá com justiça e haverá fome, haverá doenças. E o povo não ouviu. Se você estudar os capítulos de Jeremias, todos os capítulos, porque Jeremias, o ministério dele foi durante 40 anos. Imagina. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor, mas eu quero dizer para você que Jeremias, ele é conhecido por muitas coisas. Ele é conhecido como profeta que chorava muito. Ele é conhecido como profeta que se queixava muito. E nós vamos ver que sim, ele fazia isso sim. Mas ele fazia com Deus.
ele ia para a presença de Deus e falava: Senhor, eu não estou entendendo, porque o Senhor disse que o meu ministério seria próspero, mas eu estou sendo perseguido. Os meus amigos não me ouvem, a minha família me desprezou, a minha família não quer saber de mim, e eu estou sofrendo. A Bíblia diz que Jeremias ficou só durante muito tempo do seu ministério. Ele tinha um amigo íntimo, Baruque, e é só esse que a Bíblia cita. Você pode estar pensando: mas o que isso tem a ver comigo? Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor chamou você. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque o Senhor, Ele te escolheu. Ele te escolheu como uma voz que pode fazer a diferença nessa nação. Ele te escolheu como uma pessoa que pode fazer a diferença nesse bairro, pode fazer a diferença na sua escola, pode fazer a diferença na sua vizinhança. Você tem conhecido e experimentado da presença do Senhor, do pão vivo do céu. E como o Senhor tem feito com esse barro. Nós chegamos nesse capítulo 18, que o Senhor, Ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce na casa do oleiro. E eu quero que você olhe o trabalho do olheiro moldando o barro, fazendo um vaso. E enquanto Jeremias estava olhando, ele vê que de repente, aquele vaso se estragou na mão do oleiro. E ele vê que Jeremias, ele continua amassando aquele barro. Ele continua moldando. E sabe o que Deus falou comigo? E falou para mim. Porque eu estava no momento de perguntas ao Senhor. Senhor, nós anunciamos a palavra. Nós saímos para pregar, nós saímos para discipular. E esse é um tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Irmãos, eu abro meu coração para você. Eu achei que nessa pandemia as pessoas iam se voltar para Deus. Mas quando você para conversar com uma pessoa, você vê que as pessoas, elas estão tão endurecidas, tão frias. Parece que elas estão com ouvidos tapados, com a visão tapada. A palavra não consegue entrar no coração delas, porque elas não deixam. E não é um trabalho fácil. É um trabalho que você precisa ter convicção do que você está fazendo. Porque embora as pessoas não estavam ouvindo, os reis mandavam prender Jeremias. Jeremias muitas vezes quis retroceder, mas ele nunca o fez, porque ele tinha convicção daquele que o chamou. E se você ler Jeremias, ele vai dizer: eu muitas vezes, Senhor, quero parar de falar as tuas palavras, mas as tuas palavras queimam dentro de mim, e eu não posso parar, Senhor. Jeremias, um jovem, amou uma mulher, mas o Senhor disse para ele: você não vai casar. Deus proibiu que ele casasse. E ele ouviu, doeu no coração dele. E hoje eu ouvi, quando eu entrei aqui falando com a irmã Lúcia e conversando um pouco com ela, e ela disse para mim: Sônia, sangrando, daqui eu não saio, sangrando na presença dele, porque quando eu venho sangrando para a presença dele, ele me restaura, ele renova as minhas forças. Às vezes eu venho me arrastando, mas ele me põe de pé. E era assim que acontecia na vida de Jeremias.
diz: olha, Jeremias, acaso eu não posso fazer com o meu povo da maneira que esse oleiro está fazendo com esse barro? Eu sou o dono de tudo e eu faço como eu quero. Primeiro ele estava falando a Jeremias: Jeremias, entenda que a ti cabe me obedecer. Irmãos, nós precisamos nos posicionar como Jeremias. Eu sei que você já sabe que você é um escolhido do Senhor, porque isso já foi ministrado na sua vida. Mas o que acontece conosco que nós paralisamos? Que o Senhor nos batize com a convicção que Jeremias tinha. Que o Senhor nos batize com a coragem que Jeremias tinha. Ele sabia que ele podia perder a vida dele, mas no coração dele: eu vou cumprir até o fim. Eu vou cumprir até o fim a missão que o meu pai me deu. E nessa noite, desde o início desse culto, o Senhor tem falado sobre fé, sobre convicção. Que eu e você sejamos batizados com convicção, com coragem, com consciência da missão que está sobre as nossas vidas. Você é o Jeremias na sua casa. Você é o Jeremias no seu trabalho. Ah, mas eu já preguei uma vez, a pessoa não ouviu. Prega de novo. Ah, mas eu já convidei uma vez, ela não veio. Convida de novo. Porque quem convence é o Espírito, mas quem anuncia somos nós. Sou eu e você que precisamos abrir a nossa boca. O fogo de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus queimava dentro de Jeremias. E apesar das dores, apesar das frustrações, apesar das perdas, ele não recuava. 40 anos pregando a mesma palavra. 40 anos dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. A noiva está corrompida. A igreja precisa lavar suas vestes. Mas existe Jeremias. Deus tem levantado Jeremias, homens cheios de coragem e de fé, que diante da ameaça não vão retroceder. Diante do risco de morte, não vão retroceder. Diante da solidão, não vão retroceder. Mas vão se colocar como Jeremias, chorando e sangrando na presença dele, crendo no poder dele, porque o poder dele se aperfeiçoa quando nós somos fracos. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas no momento que eu fiz essa oração, eu estava em casa. E eu falei: Senhor, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Eu preciso que a minha fé seja avivada. Porque um dia, Senhor, a Tua missão foi próspera. Eu vi as pessoas se convertendo, as pessoas sendo batizadas. E eu creio, Senhor, que eu vou ver isso de novo, porque arde dentro de mim. Esse é um tempo de salvação. Mas eu preciso me posicionar, Senhor. O meu espírito não pode ficar abatido, não pode ficar prostrado. E eu pedi ao Senhor um louvor. Falei: Senhor, fala comigo. O Senhor fala muito comigo no louvor, através do louvor. E eu pedi um louvor ao Senhor. E eu liguei a televisão e fui procurando. E o Senhor ministrou um louvor ao meu coração. Do
vaso sendo refeito, do vaso sendo restaurado. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu vou levantar um exército, mas esse exército precisa estar sarado. E o Senhor tem, Grazi, o Senhor tem cura para nós, o Senhor tem restauração para nós, o Senhor tem renovo para nós, o Senhor tem alegria para nós, o Senhor tem fé para nós, o Senhor tem convicção para nós, o Senhor tem poder para nós. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor, nós faremos coisas maiores. Você e eu precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos em Deus. Porque como aquele barro foi amassado, assim sou eu e você. Amassado, mas na mão dele. Porque fora dele, quebrado, destruído, não tem restauração. O mundo não é bom, o mundo quebra, usa e joga fora. Ontem conversando com o Cleito aqui, o Cleito falou para mim: tia, meu dinheiro rende muito hoje, tia. Graças a Deus, porque eu não tenho mais a bebida. Antes ia todinho na bebida, tia. E eu, glória a Deus, eu dentro de mim, glória a Deus, glória a Deus. É isso. As pessoas estão enganadas. A nossa luta é a verdade e o engano. A verdade é Jesus. O engano é o mundo, a religiosidade, o poder que as pessoas querem. Infelizmente não se pensa mais na restauração. Tudo pode, tudo entra para ganhar números por causa de dinheiro. Jeremias não se contaminou. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que é a queixa dele. É muito forte isso. Deixa eu achar aqui rapidinho. Capítulo 12. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Ele diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Eles crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, Senhor, me conheces. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinada ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Parecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Você vê alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que têm o nome de Deus na sua boca, mas o seu coração está longe dele, porque as suas atitudes revelam. O Senhor está chamando a mim e a você. A palavra diz: não, vocês não podem compactuar com as obras infrutíferas dessas terras, mas vocês têm que reprovar. Jeremias foi chamado para reprovar, para dizer: está errado, vocês estão se contaminando, e vocês ainda falam no nome de Deus, mas Ele não está com vocês, porque vocês têm se voltado para o pecado. Se arrependam, se limpem, aceitem a correção dele. Ninguém quer correção hoje.
Você não pode corrigir uma pessoa que por bem pouco, a pessoa quer se afastar, a pessoa quer parar. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Sem correção, nós não podemos crescer. Sem correção, nós não podemos amadurecer. A correção é amor. E você vai ver que muitas vezes Jeremias foi corrigido pelo Senhor. E era assim que o Senhor estava fazendo com o seu povo. Mas o seu povo não se voltou para Ele. E eu quero nessa noite, eu quero compartilhar com você aquilo que eu creio que o Senhor Ele quer fazer conosco. Você que está aqui, o Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite, porque você sabe como você está. Você sabe qual é a sua queixa diante de Deus. Você sabe como é que está a sua vida espiritual. E o Senhor nessa noite, Ele quer trazer convicção para a sua vida. Ele quer trazer posicionamento. Ele quer te encher de fé para que você venha fazer como Jeremias fez. A palavra disse que o Senhor falou a Jeremias: levanta-te. Se o Senhor mandou ele se levantar, é porque ele estava prostrado. Talvez por um momento de cansaço. Talvez de ter apanhado tanto. De ter se entristecido, de ter sido traído. Porque eles não tinham pena. Essa última palavra fala assim: ele não verá o fim que nos espera. Eles intentavam a todo instante contra a vida de Jeremias. Mas Jeremias tinha uma palavra: que ele não estava só. E nós não estamos sozinhos. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Mas para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, nós precisamos nos voltar para Ele. Senhor, ainda que eu precise ser tocada, ainda que eu precise ser amassada. Aquele oleiro, ele viu alguma impureza no barro. E não tinha como fazer, porque senão seria um vaso defeituoso. E ele não queria um vaso defeituoso. Ele queria um vaso perfeito, um vaso bonito, um vaso de honra. E é assim que o Senhor, Ele nos quer. Ser um vaso de honra não quer dizer que você nunca vai falhar e que eu nunca vou falhar. Mas sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Que ser puro é ser quebrantado. Davi, ele pecou, mas ele é conhecido até hoje como homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem quebrantado. Se você está aqui nessa noite e um dia você fez uma aliança com Deus, mas você parou, você retrocedeu, hoje é o dia que o Senhor te chama. Assim como Ele chamou Jeremias: vem, levanta-te, posiciona-te, vem, desce. Descer é um sinal de humildade, é um sinal de humilhação. Quando eu e você nos rendemos e reconhecemos que nós não estamos na posição que Ele nos chamou. Mas hoje é a noite que o Senhor chama a mim e chama a você para nos posicionar na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Tem a armadura perfeita que você precisa para a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é a guerra, qual é a área que você está enfrentando guerra. Não sei se temores por dentro, se ameaças por fora, mas eu sei de uma coisa:
o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o início e que é o fim, aquele que é o general de guerra, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer restaurar a mim e a você. E Ele quer depositar armas sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos posicionar diante dessa guerra. Há uma guerra. Nós podemos sentir no mundo espiritual. Os nossos dias, nós sentimos uma opressão. Mas nós temos uma arma que é a oração. O Senhor, Ele coloca essa arma nas nossas mãos, para que nós possamos nos posicionar e clamar. Jeremias clamava, Jeremias chorava por aquele povo. 40 anos, ninguém se converteu. Mas Jeremias não desistiu. Eu não conheço Jeremias como profeta chorão. Eu conheço Jeremias como um grande homem, um homem cheio de fé, um homem cheio de convicção, um homem maduro, experimentado na presença do Senhor, e que foi até o fim na sua missão. E ele questionou o Senhor. No capítulo 16, ele fala: Senhor, eu fui enganado por ti, porque tu disseste que tu me levaria às nações, que o ministério seria próspero. Vamos ver a resposta do Senhor para ele. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não é o 16, perdão, é o 20. A queixa de Jeremias: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Alguém está zombando de você? Sempre que falo é para gritar que há violência e que há destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes terá completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus fracote, não é um Deus que perde batalhas, mas é um Deus todo-poderoso. É um Deus que vence, é um Deus que nos faz vencedor. Creia nesse Deus, viva para esse Deus, queime de amor por esse Deus, se entregue a Ele, se entregue à causa dEle. E Jesus, em sua palavra, Ele fala, Ele dá uma missão para nós: vão e preguem, anunciem
ganhem vidas, batizem. Existe alguém precisando de renovo, existe alguém precisando ressuscitar, e você precisa ser Jeremias na vida dessa pessoa. Você precisa anunciar o poder desse Deus. Como foi ministrado aqui, não há doença, não há situação financeira que o Senhor ele não pode intervir. Não há perda que o Senhor não pode vir e restaurar o nosso coração. Não há depressão que o Senhor não possa vir e entrar com a vida dele, com o socorro dele. Você e eu, nós somos Jeremias. E eu gostaria que você ficasse de pé. Se essa palavra falou com você, se você entende que você precisa fazer como Jeremias e se levantar e se posicionar, feche os teus olhos. Você vai falar com o Senhor, assim como Jeremias falava com o Senhor. Ele apresentava as dores, ele apresentava o coração dele, como foi falado aqui. Ele não escondia nada do Senhor, porque o Senhor conhece tudo. E o Senhor amava ouvir Jeremias, a sinceridade dele, a verdade dele. Eu não sei se você já foi ativo, se você já amou falar de Jesus com alegria, com intrepidez, com ousadia, mas por algum motivo você perdeu esse desejo. A situação que nós estamos vivendo não pode nos parar. A situação que nós olhamos para a igreja na terra não pode nos parar. Mas nós temos que olhar e ver que nós precisamos nos posicionar. Você tem conhecido a verdade, você tem se alimentado, tem bebido águas puras. Mas nós não somos lagos, nós somos rios. Lago ele recebe a água e ele não dá, ele fica retendo a água. Mas o rio, ele recebe a água e ele dá. E quanto mais ele dá, mais a fonte jorra, mais a fonte jorra, mais tem rio, mais tem águas cristalinas. E nós estamos plantados em um lugar que tem uma água fresca, uma água limpa. O pão é um pão puro, verdadeiro, que desce do céu. Mas será que eu e você, nós temos feito a nossa parte? Jeremias recebia a palavra de Deus e ele dava, ele entregava, sem se importar com as consequências. É essa coragem que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor está levantando na SEAB um exército. E não importa a sua idade, não importa se você tem 8 anos, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 50, se você tem 60, você precisa estar posicionado. Não importa a situação que você está vivendo. Eu apresentei para o Senhor: Senhor, meu corpo não é mais como antes, mas Tu conheces o meu espírito. Tu sabe a fome que há dentro de mim. E o Senhor me respondeu: eu sou a cura, eu sou o renovo, eu sou o poder, eu sou a capacidade. Tudo que você precisa está em mim. Nós estamos vivendo um tempo novo. É um tempo difícil, é um tempo de dificuldade, mas é um tempo que o Senhor vai levantar os guerreiros. Jeremias, aos olhos dos homens, era fraco, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, era um guerreiro. Um guerreiro não retrocedeu.
sua boca. E eu gostaria de fazer um convite. Se você crê que o Senhor está nesse lugar, que essa palavra é uma palavra conduzida pelo Espírito, que existe a bênção e a graça de Deus sobre este lugar, o Senhor tem cura para nós nessa noite. Aquilo que está te travando, se você crê no poder que vem do céu, no poder do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar, porque eu creio no poder do Senhor. Eu creio que o poder